Pronto, começou a gravar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a reta final ainda das discussões de posse da gente, tá? E a gente vai fazer a correção do estudo dirigido não, da atividade de vocês em metodologia ativa, que era análise de documentos eventualmente utilizados em processos para comprovação de posse, tá? Lembrando que a ideia desse exercício era identificar qual era o documento e a gente tentasse entender um pouco daquele documento, porque isso é fundamental. Depois a gente avaliaria se ele era capaz de provar a posse ou a propriedade de algum imóvel e, se também não pudesse ou não pudesse, enfim, explicar um pouco isso. Então, o primeiro que a gente ia falar do boletim de ocorrência, a gente disse que o boletim de ocorrência ele é um documento autodeclaratório, então declara que empresta informação sobre um suposto fato criminoso para a administração pública, no caso, para a Secretaria de Segurança Pública, né, para a Polícia Civil. Então, ele não prova nenhum fato. Se do boletim de ocorrência tiver um inquérito policial, tiver investigação policial, tiver conclusão do inquérito, aí a gente pode ter provas de posse eventualmente, se isso foi discutido no inquérito, tá? Mas o boletim de ocorrência por si só, não. Essa mesma lógica, a gente começou essa correção dessa atividade de sala de aula, a gente viu que isso se aplica a vários outros documentos que comumente são utilizados em ações possessórias, reivindicatórias, uso capião e coisas do gênero, tá? Então, um outro documento que a gente tinha lá era a escritura pública. Na escritura pública, a gente disse, a escritura pública ela é um contrato que é feito dentro do tabelionato de notas, então ele tem uma solenidade especial, que é essa participação do tabelião. Você paga para poder realizar a escritura pública e o tabelião, ele atesta a veracidade de tudo o que foi narrado naquele contrato para ele, né? Tudo que foi colocado no contrato, do tipo, as partes realmente afirmaram perante ele que estavam vendendo imóvel tal, que Cicrano estava comprando, que Cicrano ia pagar de tal maneira, X vezes, se pagou à vista, se não pagou à vista, se deu parte do dinheiro lá, tá? E o tabelionato de notas, o tabelião, quando ele lavra a escritura, ele também faz o controle da legalidade dessa escritura pública, né? Desse negócio jurídico, melhor dizendo. Então, esse negócio jurídico, digamos que seja da compra e venda de um imóvel, você vai precisar apresentar a certidão atualizada do cartório de imóveis e o tabelião ele vai analisar para saber qual é a situação do imóvel, né? Se quem está vendendo realmente pode vender ou não. Então, você tem também um trabalho aí de conformação para a legalidade, que dá muito mais segurança você realizar uma escritura pública do que um eventual contrato. No caso que caberia um contrato particular, você pode também fazer escritura pública. Aí a gente disse, a escritura prova posse ou propriedade? Não, tá? Mas a escritura pública, se tiver, e aí nessa imagem aqui a gente não colocou, mas nessa escritura que estava no trabalho de vocês, tem lá atrás um carimbo do registro de imóveis, aquele carimbo do registro de imóveis, colocando o número de matrícula, o número do registro, ele demonstra que houve transferência da propriedade. Então, essa escritura é o título, que se conformou junto com um modo específico de transmissão da propriedade imobiliária, que é o registro, e se operou a transferência da propriedade. Então, a escritura, que é o negócio jurídico, ele teve eficácia de transmissão da propriedade não por conta da escritura, mas por conta do registro. E a gente sabe que tem registro porque teve lá um carimbo lá atrás, tá? Agora, na aula de hoje, a gente ainda vai falar de formas de transmissão da posse. E é possível que, através da escritura, por uma permissão que a lei traz, você tem a transferência da posse. Aí você pode dizer, mas professor, a posse não é um exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade? Posse não é sempre um fato? É. Mas a transmissão da posse ela pode acontecer através de documentos. E a gente pode ter, por exemplo, um contrato de compra e venda de propriedade com uma cláusula de transferência da posse naquele ato, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente na aula de hoje. Nós falamos do ITR, e aí o ITR a gente disse assim, o ITR é um tributo que se paga anualmente, cujo fato gerador é a propriedade ou a posse de imóvel situado na zona rural, conforme o Código Tributário Nacional, mas prevalece a lei específica do ITR que diz que o fato gerador é você ter a posse ou a propriedade de um imóvel rural, não necessariamente na zona rural. Então, você pode ter o ITR aí sendo pago de um imóvel que está dentro da zona urbana. Mas o que é relevante para a gente aqui agora? É saber que o ITR também é autodeclaratório. Então, o ITR por si só não é prova de posse.
Porque sou eu que estou dizendo, olha, administração pública, olha, fisco, né, Receita, Leão, eu tenho um imóvel de 5 hectares, de 10 hectares, de 50 hectares, e eu quero pagar tributo relativo a ele, tá? Então, ele por si só, por ser autodeclaratório também, né, ele não é prova de posse, tá? Então, aqui é um trecho, uma imagem lá do site da Receita, declarar imposto sobre propriedade territorial rural. É declaração, eu que declaro que sou contribuinte, tá? Um outro documento que a gente também já falou em sala de aula era sobre a certidão de um processo de inventário, tá? A certidão do processo de inventário, ela não necessariamente é prova de posse ou de propriedade, tá? Ela pode ser, porque a certidão do processo de inventário é uma certidão do que constou lá na, digamos, na sentença, né, do processo de inventário. Então, se o processo de inventário ele transmitiu a propriedade de uma fazenda para alguém, aquela certidão pode estar demonstrando ali que há uma transferência de propriedade, que a gente não vai saber se registrou no cartório ou não, mas que pelo menos aquela propriedade deveria ser transmitida para um determinado herdeiro, tá? O que que acontece? Nesse caso específico, essa certidão não fala em propriedade nenhuma, não cita número de matrícula, não cita número de transcrição. Então, ela simplesmente diz que existe uma fazenda, que essa fazenda está em um determinado lugar e que parte dessa fazenda vai para um dos herdeiros. Eu não posso presumir propriedade sem eu ter referência expressa a essa propriedade. A propriedade é aquela que está no cartório. Então, não tem referência à matrícula, não tem referência à transcrição. Eu não posso presumir que de um processo de inventário nasceu uma propriedade. E esse documento aqui ele inclusive foi tirado de uma ação, que é uma ação petitória, né, uma ação que discute divisão de propriedades, né, uma ação de demarcação de limites entre propriedades, para ser mais específico. Então, ela foi tirada de uma ação que tem fundamento no direito de propriedade para definir limites entre duas propriedades, uma ação promovida pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública usou esse documento como supostamente um documento de prova de propriedade, quando isso é um equívoco, né? O que prova a propriedade, que é uma coisa sempre atual, é certidão de cartório de imóveis, tá? Então, esse documento não demonstra propriedade e a gente tentou lá trabalhar nesse processo, que não teve julgamento, por exemplo, a falta de interesse de agir, né? Que aquela via eleita não cabe, a gente trabalhou uma série de aspectos aí a partir da ausência desse direito. Um outro documento que vocês analisaram é a escritura particular de compra e venda. Escritura particular de compra e venda não existe, tá? Então as pessoas chamam de escritura particular de compra e venda um contrato de compra e venda. Então, escritura particular não é. Escritura é escritura pública, tá? Isso aqui é basicamente um contrato, que deu-se um novo nome para esse contrato chamando de escritura particular. O contrato particular, ele pode transmitir posse? Pode transferir posse? Pode, sem problema algum. Posse pode ser negociada livremente, tá? Um contrato particular pode transmitir propriedade? Pode, se a propriedade tiver até 30 salários mínimos, e ele vai ser o título hábil a você registrar no cartório de imóveis a transferência da propriedade, se aquele negócio tiver 30 salários mínimos, se ele preencher uma série de requisitos que tem que ser preenchidos para ele poder ter ingresso no cartório de imóveis, tá? Então, a escritura particular de compra e venda, ela pode ser um título hábil à transferência de posse, pode ser, tá? Mas também pode ser um título hábil à transferência de propriedade. Então, nesse caso daqui, ó, tá lá marcando R$ 20.000, e é relativamente recente esse documento. Então, se o objeto discutido fosse uma propriedade, ela poderia ser o título de transferência da propriedade, tá? Enfim. Aí a gente trouxe aqui só como marco a lei de registro público, dizendo aqui ó, que são admitidos o registro de escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de ato praticado por entidade vinculada ao sistema financeiro de habitação. Ou seja, eu posso levar documentos particulares para o cartório de imóveis sem maior problema, mas a gente tem que preencher essas formalidades, testemunha, né? Tem que ter assinatura das partes, reconhecimento de firma e todas as outras exigências que uma escritura deveria ter de qualificação do imóvel, de qualificação das partes, né? De algumas questões bem objetivas do que deve constar nesse contrato, tá?
Então, o artigo 222, em todas as escrituras, em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. Tá? Então, não tem como a gente presumir que se transfere propriedade sem que aquele documento faça referência a qual seria a propriedade. Quando eu falo de propriedade, estou falando de matrícula, ou antes de existir uma matrícula, se ele tem que fazer referência a uma determinada transcrição. Tá? Mas até para eu fazer isso, eu precisaria transformar de transcrição em matrícula no cartório de imóveis. Vamos lá. Aqui a gente trouxe uma série de coisas. Quem quiser depois rever essa aula, não vou ficar falando agora, pode ir parando a imagem, pode ir dando uma olhada nesses dispositivos. A gente fala do princípio da especificidade objetiva, ou seja, o que é que tem que ter de descrição do imóvel. A gente tem requisitos de qualificação do imóvel com... Mais alguém entrando aqui? De qualificação do imóvel no sentido de que você tem que ter localização, né? Você tem que ter planta, memorial descritivo, que quando for imóvel rural, isso vai ter que ser por um profissional legalmente habilitado, com responsabilidade técnica, inscrição no INCRA. Então, aqui estão algumas coisas que podem ser interessantes. O que mais para a gente? Um dos documentos que a gente analisou também foi a seção de direitos hereditários. Né? A seção de direitos hereditários ela é feita aí por escritura pública. Tá? Essa seção de direitos hereditários a gente também chegou a já discutir em sala de aula. Ela não está transferindo o imóvel, ela está transferindo o direito de herdar. Ela está transferindo o direito de herança. Tá? E, eventualmente, na seção de direitos hereditários, as pessoas podem negociar um bem específico. Né? Ela pode negociar um bem específico que está no espólio. Quando você negocia um bem específico do espólio, você precisa fazer uma seção de direitos hereditários envolvendo todos os herdeiros, tá? Todos os herdeiros acima. Nesse caso específico que vocês leram, lá você tem a discussão de um imóvel específico do espólio e você tem todos os herdeiros assinando. O que é que a pessoa que comprou, que era uma pessoa jurídica, tentou fazer? Ela tentou pegar essa seção de direitos hereditários e registrar no cartório. E o cartório, obviamente, não transferiu a propriedade para a pessoa jurídica. Por quê? Porque a seção de direitos hereditários não transfere a propriedade, ela transfere o direito de herança. Então, essa pessoa jurídica deveria abrir um inventário do falecido, né, do decujus, e se habilitar como herdeira. Então, você vai ter uma pessoa jurídica que substituiu os filhos, né, como herdeira daquele determinado imóvel. O que é que acontece? Isso foi utilizado numa ação de reintegração de posse, ninguém entendia direito desse documento, viram lá a escritura pública, viram referência a um determinado imóvel, entenderam, essa pessoa jurídica é de fato proprietária. E aí, pior ainda, disseram, ela é proprietária, então cabe ela entrar com uma ação de reintegração de posse, que é uma ação que não discute propriedade. E você teve uma liminar que despejou mais de 60 famílias por conta de um documento desse, que é um documento que, em tese, não transfere a propriedade, tá? Que em tese não, que não tem força de transferir a propriedade, né? Você precisaria estar registrado para transferir a propriedade e só faria isso depois do inventário. Ninguém entendia desse documento, passou. Agora, a escritura de cessão de direitos hereditários pode transferir posse? Pode, tá? Se os herdeiros tiverem a posse. Então, se os herdeiros têm a posse e fizeram isso, pode eventualmente transferir a posse. O que a gente discutiu também em sala de aula para lembrar? A gente disse, compete a quem comprou posse de herdeiros comprovar de que os herdeiros tinham posse. Porque esse documento ele abre a transferência da propriedade, né? Ou o que ele queria, no fundo, era a transferência da propriedade. Mas se eu quero também ter a posse, eu preciso provar que os herdeiros têm a posse. Eu preciso provar, antes de mais nada, que o falecido tinha a posse no momento que ele morreu e que, portanto, a posse foi transferida a partir do princípio da Saizine, né? Ela foi transferida automaticamente para os herdeiros, que os herdeiros, portanto, herdaram a posse. E mais do que isso, que os herdeiros mantiveram a posse durante todo esse período entre o óbito, né, onde eles herdaram a posse, e o momento de realização do negócio jurídico. Se você não prova isso, eu não posso presumir simplesmente por um contrato de que essa pessoa ela adquiriu a posse. Tá? Então, seria um ônus da prova do autor dessa ação possessória, né? Se ele quisesse alegar que esse documento gerou a posse para ele também. Beleza? Certidão de teor. A certidão de teor é o documento que prova a propriedade, tá? Se a certidão for atualizada. Então, quando você quer saber quem é o proprietário do imóvel, você vai lá e pede uma certidão de teor daquela matrícula. Se eu quero saber se existem outros direitos reais
relacionados àquele imóvel é com a certidão ter da matrícula, tá? A certidão, ela informa tudo que consta na matrícula, então vai constar se tem alguma ação judicial que fez averbar essa informação na matrícula, se tem alguma execução, né? Se tem uma ação discutindo validade de um negócio jurídico que gerou registro, enfim, a gente vai encontrar várias informações sobre o imóvel na matrícula, tá? E aí, como é que eu sei as informações da matrícula? A partir da certidão de TRTU. Então, prova de propriedade se faz a partir de certidão de TRTU. Aí você pode dizer, mas professor, aquela escritura pública lá de trás, que tinha um carimbo do cartório de imóveis, e o senhor falou que quando tem um carimbo é prova de que teve a transferência da propriedade, porque teve registro da escritura. Isso não prova a propriedade? Não, isso prova que houve transferência da propriedade. Se prova que em algum momento a propriedade foi transferida. Mas a propriedade é um direito atual. Se eu quiser saber quem é o proprietário hoje, eu preciso ter uma certidão atualizada. Também da mesma forma que não adianta você me apresentar a certidão de 15 anos atrás e dizer que é dono, né? Porque 15 anos atrás você era dono, mas você permanece dono hoje, você permanece proprietário hoje. Para eu saber se você permanece proprietário hoje, você tem que me apresentar uma certidão de TTO atualizada, beleza? Títulos. Eventualmente, a gente tem documentos que dizem que estão transferindo propriedade e não são escritura pública. E aí a gente pode se questionar, bom, então esse documento não tem validade, porque o que a gente aprendeu lá no Código Civil é de que qualquer negócio jurídico envolvendo direitos reais, ele precisa de uma solenidade, que é a escritura, se for acima de 30 salários mínimos. Então, se eu tiver qualquer outra coisa que não seja escritura acima de 30 salários mínimos, não tem validade. Não é bem assim, tá? A lei de registro público ela permite o registro de contratos ou termos administrativos, diz o artigo 221, inciso 5, de contratos ou termos administrativos assinados com a União, Estados, municípios ou DF, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Ou seja, quando o município está regularizando unidades, né, habitacionais, pontos comerciais, enfim, que estão em cima de propriedade pública municipal, o município pode emitir um documento, que é um documento de transferência de propriedade, tá? E esse documento ser levado ao cartório de imóveis e ser registrado, independente de escritura pública, tá? Então, é uma facilitação que a lei traz para que municípios, Estado e União, enfim, para que eles regularizem a cidade que existe em cima das propriedades públicas, certo? Agora, esse documento, ele tem ingresso no cartório de imóveis? Tem, mas ele tem que preencher todos os requisitos também que a lei traz para que um contrato ele possa ser registrado no cartório, tá? Então, se a prefeitura vai dar um título de uma propriedade, ela precisaria primeiro desmembrar aquela sua propriedade, né? Abrir uma matrícula nova referente àquele imóvel. Depois que ela abre a matrícula referente àquele imóvel, ela transfere aquele imóvel para alguém. Por quê? Porque uma das coisas que a gente viu aqui atrás, a gente disse, olha, existe um princípio da especificidade objetiva, né? O que é isso? Eu preciso descrever o imóvel que eu coloco no contrato, que eu coloco na escritura. É, todos esses documentos, aqui a gente diz, artigo 222 da Lei de Registro Público, em toda escritura, em todos os atos relativos a imóveis, você tem que fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório, né? Então, você tem que fazer referência a isso. E aí, o que a gente tem muitas vezes é que os municípios eles fazem documentos que não respeitam essas exigências e muitas vezes os cartórios registram esses documentos sem maior tipo de controle, tá? Um ponto interessante aqui, só para a gente pensar, e a gente usou isso ano passado, numa demanda internamente na prefeitura. Quando a prefeitura emite um título desse de propriedade, ou ela emite na verdade, ela faz, digamos, uma compra e venda, né? Como foi o caso desse cliente. Esse ato não é um ato administrativo, tá? Quando a prefeitura está vendendo um imóvel, ainda que ela faça com esse timbrado dela, né, o timbrado da prefeitura, assinado pelo prefeito, isso não é um ato administrativo, isso é um contrato regido pelo direito privado, tá? Então, é,
a administração pública, ela realiza atos administrativos, você viram esse direito administrativo, mas nem todo ato realizado pela administração pública é um ato administrativo. Existem atos de gestão e existem atos de direito privado. Quando a administração ela realiza um ato de direito privado, ela se despe daquelas prerrogativas de direito público que ela tem, tá? Então, por exemplo, o direito da administração pública de revogar atos que ela entenda que estão eivados de vício e tal, ela simplesmente não tem isso quando ela está realizando um ato de direito privado, tá? Então, a gente chama atenção que esses contratos que a administração faz, quando ela está vendendo, né, como muitas vezes ela faz, vendendo os títulos de terra para as pessoas que têm posses nessas áreas públicas, esse é um contrato de direito privado. Então, se lá na frente a prefeitura quiser rever isso por qualquer motivo, ela vai ter que entrar com uma ação judicial, buscando a anulação daquele negócio jurídico, caso seja situação de anulação, ou buscando a nulidade, caso seja um caso lá de nulidade, tá? Mas ela não pode fazer isso de ofício, ela mesma, sob a ótica dos atos administrativos. Beleza? CCIR, uma das coisas que a gente também já chegou a discutir era esse certificado de cadastro de imóvel rural, o CCIR, que o CCIR ele é uma inscrição desse imóvel rural, tá? Que a gente tem nos sistemas públicos, é uma relação que você tem aí do INCRA e ele também vai ter uma relação com a Receita Federal, tá? Com o ITR, o CCIR, ele se relaciona lá com o ITR, que você tem uma inscrição desse imóvel, esse imóvel passa a ter um número, né? Um número que ele vai ser conhecido. E em todos os negócios envolvendo imóveis rurais, você tem que fazer constar o número do CCIR, beleza? Esse CCIR também não é documento que prova posse, tá? Ele não prova posse porque ele também é um documento autodeclaratório. E isso está previsto, cadê? A gente botou aqui, se eu não me engano. Tá, não é aqui não. Não é esse que tem expressamente dizendo que não é prova de posse, tá? Mas o CCR também é um documento que você tem um processo de declaração do interessado para você gerar esse documento. Então, ele também, por si só, não é prova de posse, beleza? Que mais? Te falou do compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda. Esse contrato, veja, ele não tem o nome de promessa de compra e venda, mas quando a gente lê ele, a gente vê que é uma promessa de compra e venda. O que é uma promessa de compra e venda? Promessa de compra e venda é um contrato, em geral, particular, tá? Ele não precisa de escritura pública, em que uma parte se compromete a vender e outra parte se compromete a pagar. É basicamente isso. Então, o promitente comprador, ele vai estipular lá no contrato em quantas parcelas ele vai pagar e qual é o valor que ele vai pagar. Ele vai pagando aquilo dali, tá. Quando ele quita, ele tem direito de exigir do promitente vendedor que transfira a propriedade para ele. Ou seja, o correto, né, que seria que ambas as partes fossem até o tabelionato para fazer uma escritura pública de transferência da propriedade. Mas, caso o promitente vendedor não faça isso, se negue de lavrar essa escritura, o promitente comprador pode compelir ele a transferir a propriedade, ou seja, pode exigir dele a transferência da propriedade. Então, a promessa de compra e venda, tal como ela é regulamentada hoje no direito brasileiro, ela dá direito ao promitente comprador de ajuizar uma ação que é de uma obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Transferir a propriedade, tá? E nessa ação que a gente chama de adjudicação compulsória, inclusive, o juiz ele pode substituir o promitente vendedor. E a própria daquela sentença transitada e julgada, o cartório, a vara, ela emite uma carta de adjudicação que pode ter ingresso no cartório de imóveis e ali, a partir dessa carta, enfim, do registro dessa carta, o promitente comprador se torna o proprietário desse imóvel, tá? O que a gente teve de novidade sobre esse tema no ano passado? Essa ação de adjudicação compulsória, ela agora cabe na via extrajudicial. Então, isso aconteceu no final do ano passado, se eu não me engano, ou no final, enfim, no ano passado teve uma mudança legislativa e foi uma medida provisória convertida em lei,
e a gente pode hoje praticar a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, o promitente comprador ele precisa comprovar que ele terminou de pagar todas as parcelas, ele vai juntar todas essas provas no tabelionato de notas, fazendo uma ata notarial. Então, ele faz a ata notarial no tabelionato de notas, pega essa ata notarial e abre um procedimento no cartório de imóveis. E aí, com o final desse procedimento, ele tem um registro da propriedade em nome dele, tá? Em tese, muito mais rápido do que uma ação judicial. E mais. CAR. CAR é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Isso está previsto no Código Florestal. Então, nós temos 3 cadastros de imóveis rurais no Brasil. Um é o Registro de Imóveis, o outro é o CIGEF, no âmbito do INCRA, e a gente tem um Cadastro Ambiental Rural, que é gerido pelo... Agora eu estou na dúvida se era IBAMA ou se era o Ministério do Meio Ambiente, enfim. Mas você tem um Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele não tem o mesmo nível de precisão que você tem que ter o CIGEF, tá? Então, ele tem um monte de mais falhas, de sobreposições. E a função dele seria basicamente você permitir um controle mais efetivo sobre o sistema questão florestal no Brasil, de vegetação no Brasil, tá? Por quê? Porque você vai lançar isso numa base cartográfica, que é a informação de onde está a sua posse ou a sua propriedade. Você vai dizer lá onde é que você tem de reserva legal, que é aqueles 20% de vegetação nativa. Se tiver alguma área de preservação permanente, como uma mata ciliar, você vai dizer o que é APP. E isso vai permitir um controle a partir de satélite de desmatamento. Isso vai mostrar o que é a área de vegetação que nunca foi desmatada, mas que no futuro você pode ter uma conversão de uso do solo, você pode ter uma autorização de desmatar, né, de supressão de vegetação para plantar, e o governo consegue controlar essas informações por satélite. Aí, se ele percebe que está tendo desmatamento no lugar, ele pode mandar lá o fiscal fiscaliza, autua a pessoa, obriga a pessoa a reparar dano, pagar multa e coisa do gênero, tá? Cadastro ambiental rural não prova posse, tá? Não prova posse por quê? Porque ele é autodeclaratório. E a gente tem no próprio, no próprio Código Florestal, a gente tem um dispositivo que diz, ó, o cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse. Tá? Então, isso está previsto, inclusive, no Código Florestal, que o CAR não é prova de posse nem de propriedade, mas é muito utilizado por quem quer grilar terra por aí. Faz o cadastro na internet e entra com ação com documentos como esse. E a gente tem o CIGEF, que foi o último documento que vocês analisaram. O CIGEF é essa base cartográfica do INCRA. Essa daqui é a de maior precisão de todas, tá? Esse documento é feito por interesse do possuidor ou do proprietário. Correto seria do proprietário, tá? Só deve ter ingresso no cartório de imóveis, perdão, no CIGEF, as propriedades rurais. E a ideia é que ele tenha uma consonância muito grande com o cartório de imóveis, de tal maneira que se tivesse uma mudança de uma propriedade no cartório, se fosse comunicado ao INCRA, ou se tivesse uma mudança aí dentro do sistema do CIGEF, se fosse comunicado ao cartório. Não funciona tão bem assim, tá? Mas qual é a vantagem do CIGEF? O CIGEF você consegue ter essa informação cartográfica. Se a gente chegar lá e pesquisar no CIGEF 4 pontos assim, que a gente diz, eu quero saber que essa partezinha aqui, que é esse quadradinho, se é de alguém, eu lanço essa informação no CIGEF, se uma partezinha daquele quadradinho se tiver dentro de uma área que alguém cadastrou, vai aparecer, né? Esse tipo de informação com geoespacial, né, de um grau de precisão como esse, a gente não tem no cartório de imóveis, tá? O cartório de imóveis não consegue dar esse tipo de resposta para a gente, mas o CIGEF dá. Então, o CIGEF, ele é um sistema que visa trazer segurança jurídica na questão das propriedades rurais no Brasil, tá? No futuro próximo, até o final de 2023, todos os imóveis rurais, todas as propriedades rurais deveriam ter sua inscrição no CIGEF, e depois que você faz essa inscrição no CIGEF, deveria fazer uma retificação na matrícula dela, para que a matrícula ela tenha exatamente a poligonal que você fez de precisão e que teve inscrição no CIGEF, tá? Você deveria retificar todas as matrículas cartoriais do país a partir de novembro de 2023. E a partir de novembro de 2023, nenhum negócio jurídico envolvendo imóveis vai poder ser realizado no país sem que você tenha feito esse trabalho do CIGEF antes sem que você tenha feito a retificação de matrícula, tá? Então, a gente vai ter um grau de segurança
muito, muito, muito maior. Agora, essa documentação do CIGEF, ela é prova de posse ou de propriedade? Não. Por que não é? Ou pelo menos, enfim, por que que ela não é? Porque ela também é autodeclaratória. Então, esse exemplo aqui que a gente trouxe é de uma terra de 916 hectares. Essa fazenda simplesmente não existe. E a gente sabe que não existe, porque essa fazenda, a que existe, tem estimativa aí de torno de 50 hectares. Então, lá embaixo desse documento que vocês têm, faz referência a uma matrícula, e a gente abriu um processo dentro do INCRA dizendo, olha, está aqui a matrícula, que ele diz que prova essa propriedade. A matrícula tem 50 hectares, está aqui a certidão da matrícula. Então, como é que alguém faz um cadastro de uma terra de 916 se só tem 50, né? Então, a pessoa conseguiu cadastrar porque não existia nenhuma dessas terras cadastradas no CGF antes. Mentiu para o sistema, né? O profissional, o engenheiro que fez esse cadastro, pode responder administrativamente, pode responder criminalmente, né? Se for caso de crime, que aí não sou eu que tenho que avaliar. Mas as pessoas mentiram, cadastraram um imóvel que não existia no CIGEF. Então a gente percebe que o CIGEF ele é autodeclaratório, que pode ter uma série de falhas, e você não poderia nunca ter o CIGEF ou um documento desse do CIGEF como prova de uma posse ou de uma propriedade também em uma ação possessória, numa ação reivindicatória, certo? Então aqui a gente trouxe também alguns dispositivos, algumas falas sobre o CIGEF, para quem tiver interesse depois pode estar parando, pode estar lendo para entender um pouquinho melhor. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? A gente tentou fazer uma retomada dessa discussão dos documentos, fazer rapidinho aqui, né, porque vai ficar gravado, então a ideia é que quem queira assistir depois possa assistir, aí se não entendeu o que eu falo rápido, assiste de novo, beleza? Mas era ser rapidinho para não tomar muito tempo. Quem está aí tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente pode seguir. Pode seguir, professor. Não tem Então, dúvida. beleza. Estou aqui, então, preparando um esqueminha de aula como se fosse um quadro branco. Me dê só um segundo. Vou pegar um negócio que eu já tenho pronto. Pronto. Tá dando para ver aí uma tela do Word? Dá sim. Então, um dos assuntos que a gente ainda precisa ver sobre posse, para tentar terminar a posse, são as formas, né? A gente acabou analisando os documentos sem ter feito esse estudo aqui antes, que são as formas de aquisição de posse, tá? E o direito brasileiro, ele prevê diversas formas de você adquirir uma posse, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente chamou aqui de formas de aquisição originária. E nós trouxemos duas formas de aquisição originária, porque eventualmente a gente encontra na doutrina isso. Confesso que para mim não são duas, é a mesma coisa, mas preferi organizar dessa maneira para a gente aqui hoje. Então, a forma de aquisição originária seria uma forma onde você adquire a posse por um ato próprio seu, tá? Você adquire ela diretamente a partir do seu ato, sem a necessidade da intermediação de outras pessoas. A derivada seria aquela posse que você adquire de terceiro, tá? Então, ela é derivada porque ela era um direito de alguém, aquele direito de alguém foi transferido para você. A originária é aquela que surge, é um direito novo que surge, tá? A partir de um ato seu, beleza? E qual é a relevância de saber isso? Bom, uma posse originária é uma posse que eu negligencio quem já teve aquela posse antes, se aquela pessoa que tinha posse antes tinha vícios na posse antes, irrelevante, tá certo? É completamente irrelevante. Então, quais são as formas de aquisição originária? A gente chama a partir do momento que você tem, na prática, o exercício do direito, tá? Até porque a apreensão física da coisa,
ela não é necessariamente uma forma de aquisição de posse, nem necessária, tá? Ou melhor, vou explicar com outras palavras, ela não é indispensável. Eu ter a apreensão física da coisa não é indispensável para que eu tenha posse. Porque eu adquiro a posse a partir do momento que eu tenho o exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade. Então, a posse originária seria aquela posse de um bem que eu simplesmente comecei a exercer algum direito ali. Eu encontrei um pedacinho de terra e eu cerquei aquele pedacinho de terra e comecei a tirar todo dia frutas daquela terra. Imagina que tem uma árvore que está numa área que a gente tem aquela área como uma área de uso coletivo. Você nem sabe quem é o proprietário. Se o proprietário é o município, se o proprietário era de uma antiga fazenda que a cidade cresceu e está em cima daquela fazenda. Você não sabe quem é, mas tem lá um terreno e aquele terreno tem uma árvore e você vai lá, bota uma cerca e todo dia você vai ali e tira a pitanga daquela árvore, você tira a cerola daquela árvore, você está tirando frutos daquilo. A partir do momento que você está ali tirando frutos, né? Você cercou, você utilizou, você tem a posse. Se a posse é decorrente de uma pessoa anterior, não, você nem sabe quem era a pessoa que tinha propriedade ou a posse daquele imóvel, mas você está explorando ela, você tem um exercício de fato nos poderes inerentes à propriedade, tá? Ou você pegou um terreno e você cercou e começou a morar, você está usando aquele terreno. Pronto, exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, certo? Já a aquisição derivada da posse é aquela em que eu adquiro a posse porque eu tenho um título jurídico de aquisição, certo? Você tem um título em geral que transferiu a posse para você. Essa aquisição derivada, ela pode acontecer por atos intervivos, pode acontecer por atos causa-mortes, ela pode acontecer de forma onerosa ou gratuita, tá? Então, você tem uma continuidade da posse anterior, certo? Você tem uma continuidade da posse anterior. E como é que eu transfiro a posse? Em geral, eu transfiro a posse a partir da tradição, a partir da entrega, né? Tradição é justamente esse fato de você entregar ou transferir a coisa, tá? Então, tradição no direito brasileiro, quando eu estou falando de direitos reais, é entregar. É a partir do momento que eu entrego que eu tenho a transferência da posse, beleza? E aí tem várias formas que a gente chamou aqui, a gente botou o item A, B, C, D, E, F, né? A gente chamou de tradição real, tradição simbólica, tradição consensual longa-mano, tradição consensual breve-mano. Por quê? Porque existem várias formas de tradição. A comum, a que acontece normalmente no dia a dia, é a tradição real, que também pode ser chamada de tradição material ou de tradição efetiva, tá? Então, o que a gente chamou de tradição real, na literatura também pode ser chamada de material ou efetiva, que é a entrega efetiva do bem, que é realmente você entregar o bem. É você pegar aquele bem que é objeto de posse e você entregar para outra pessoa, beleza? É quando você compra uma bala e aí a pessoa, você dá lá, sei lá, 20 centavos e a pessoa pega a bala e entrega a bala para você. 50 centavos a pessoa dá um chiclete para você, beleza? É a entrega. Essa é a que acontece na maioria das vezes. Mas existem outras formas de tradição que são também aceitas. A segunda que a gente chamou aqui é a tradição ficta ou simbólica. O que é a tradição ficta ou simbólica? Quando eu não tenho a entrega efetivamente da coisa, mas eu tenho a entrega de um item que simboliza a coisa. Sabe quando é que essa tradição simbólica ela é utilizada? Quando você tem esses programas de televisão que prometem que vão transferir, vão dar um carro para alguém, né? Vão um sorteio de um carro. Aí aparece lá a pessoa que ganhou, os caras vão lá entregar o carro para a pessoa que ganhou, e eles muitas vezes não entregam o carro na hora, mas eles entregam a chave do carro. A entrega da chave do carro simboliza a entrega do carro. Então, essa tradição simbólica, ela é legítima no direito brasileiro. Ela é aceita no direito brasileiro, onde a gente utiliza um símbolo representando o bem que se pretende transferir, tá? A terceira forma de tradição que é aceita é a tradição consensual longa-mano.
O que é a tradição consensual longa-mano? Isso remonta ao direito romano, tá? Por isso a gente tem um latim. Ela não é real e nem é ficta. Ela acontece quando quem pretende transferir a posse coloca a coisa à disposição do adquirente. E por colocar a coisa à disposição do adquirente e muitas vezes ser impossível para o adquirente ir até o bem para de fato poder se apoderar da coisa, se permite essa tradição que ela acontece, que ela tem previsão nos costumes, né, mas que ela também tem aceita pelo direito, que é como se fosse, a ideia dela é que você fosse o homem elástico, que você tem uma mão gigante, né, alonga a mão, você tem uma mão gigante, e você foi lá e pegou a coisa. A gente finge que você tem essa mão elástica que vai lá e pega ela, tá? E isso acontece, imagina assim, você comprou uma rede de estabelecimentos, você comprou uma rede de hotéis, você comprou uma rede de restaurantes, você comprou uma rede de pontos sei lá, que estão com quiosques no shopping. Imagina você ter que ir em cada um deles para entrar, para conversar com o funcionário, para abrir o ponto, para não sei o quê, para dizer que você adquiriu a posse daquele imóvel, né? Não, a gente permite no direito brasileiro que, a partir do momento que foi colocado à disposição para você, através de, por exemplo, de um negócio jurídico, que você se apodere da coisa automaticamente, tá? E aí o ideal é que, quando aconteça essa tradição longa-mano, a gente precisaria colocar isso no contrato, tá? Você coloca no contrato. Fica transferida desde já a posse dos imóveis assim, assim, assado, através de tradição longa-mano. Beleza? E aí gera essa presunção de que você se apoderou da coisa, porque a coisa foi colocada à disposição para você. Beleza? A tradição consensual breve-mano, ela não é propriamente uma forma, para mim, na minha interpretação, não é propriamente uma forma de aquisição de posse. Na tradição consensual breve-mano, o sujeito ele já tem a posse e muda o status dele em relação à coisa. Ele era possuidor e agora ele vai ser possuidor e proprietário, tá? É basicamente isso. É, E aí você não precisa ter a entrega da coisa efetivamente para a pessoa, porque ela já tem a posse, né? Então ela não é uma tradição real, porque você não precisa ter entrega, ele já era possuidor, só que agora ele é um possuidor com propriedade, beleza? Então imagina que você tem a posse, sei lá, de uma moto que você alugava na mão de alguém, né? Isso é muito comum aqui em Paulo Afonso, a galera aluga a moto do outro para trabalhar como mototáxi. E aí, em um determinado momento, ambos lá conversando, um fala, pô, você não quer comprar minha moto, não? O outro, rapaz, eu compro a moto na sua mão. Quanto é que você faz? Como é o jogo? Aí eles negociam lá um valor, uma forma de pagamento, vão lá, assinam o DUT, né? E aí o cara diz, beleza, então agora você é o dono. Não precisou ter a entrega da coisa, porque a coisa já estava na posse dele, tá? Então não precisou de tradição real para transferir a propriedade também do bem imóvel, porque a posse já estava com ele, beleza? Então, tradição consensual breve-mano é quando o sujeito ele tem a posse e, a partir de um negócio jurídico, ele passa a ter a posse e a propriedade, beleza? E a gente tem o constituto possessório ou cláusula constituti. O constituto possessório ou cláusula constituti, ela é o inverso da tradição consensual breve-mano. Aqui o sujeito ele tem a propriedade e ele deixa de ser proprietário e passa a ser mero possuidor da coisa. Então, também não é propriamente uma forma de aquisição da posse, mas ela é sempre classificada assim pela doutrina, tá? Mas é uma mudança também de status, né? Qual é a relação jurídica que eu tenho em relação àquele imóvel, né? Eu deixo de ser proprietário e se passa a ser possuidor. Bruno, quando é que você deixa de ser proprietário e passa a ser possuidor? Imagina que eu tenho um imóvel e esse imóvel eu quero pegar um empréstimo do banco e o banco ele me empresta se eu fizer uma alienação fiduciária. Na alienação fiduciária,
O que é uma alienação fiduciária? São essas compras de apartamento de casa que a galera faz lá na Caixa Econômica Federal, né? Que o cara vai lá, compra, aí ele diz assim, eu vou comprar por quanto? 300 mil. Ele vai na Caixa, pede o financiamento de 300 mil, a Caixa paga os 300 mil para o vendedor, mas, na verdade, quem se torna dono é a Caixa. E você tem a posse e você paga a Caixa durante 35 anos ou 30 anos. E quando você termina de pagar a Caixa, você se torna proprietário. Então, isso é alienação fiduciária, porque é uma forma de garantia para o banco muito melhor. Ao invés do banco ter só uma hipoteca lá de sua casa, o banco é o dono da sua casa e você só tem a posse, né? Quando você termina de pagar o banco é que você se torna proprietário, tá? Então, quando você terminaria de pagar o banco, aconteceria, digamos, a tradição consensual breve-mano. Você tem a posse e se tornou proprietário porque quitou o pagamento com o banco. Aí você vai registrar lá no seu nome. Agora, o constituto possessório, imagina que é o oposto. Eu não é que eu estou procurando o financiamento do banco para comprar a casa, não. Eu quero o financiamento do banco. Aí o banco diz, eu preciso de uma garantia. Aí você diz assim, rapaz, eu tenho minha casa. Aí o banco diz, então vamos fazer uma alienação fiduciária. A casa vai passar a ser minha e você vai me pagando todos os meses até terminar de pagar, né, a forma que a gente negociou esse empréstimo aqui. Quando você terminar de pagar o empréstimo, a casa volta a ser sua. Então, no constituto possessório, eu era proprietário, eu transferi minha propriedade para o banco para que eu pegasse o empréstimo e quando eu terminar de pagar o banco, né, as parcelas relativas àquele empréstimo, é que eu vou voltar a ser proprietário. Então, eu era proprietário, deixei de ser proprietário para ser um mero possuidor. Isso é o constituto possessório ou cláusula constitute, tá? E, por fim, existe a aquisição op legis, tá? A aquisição op legis, ela é uma exceção que a gente costuma falar de que a posse ela tem que ser sempre o exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, tá? Por quê? Porque na aquisição op legis da posse, tá? Eu tenho uma transferência da posse a partir do momento do óbito do proprietário ou do possuidor, vamos chamar assim, do possuidor, tá? Então, o possuidor morreu, a posse se transmite automaticamente para os herdeiros. E muitas vezes os herdeiros nem sabem disso. Porque imagina que a pessoa faleceu e levou 5 dias para você tomar conhecimento que a pessoa faleceu. Ou a pessoa faleceu, estava em outro estado, você não sabia que ela estava viajando, você não tem mais contato com o pai, né? Mas há uma presunção legal de que a partir do momento que o titular da posse morre, automaticamente a posse é transmitida para os herdeiros. Então, isso chama de aquisição op legis, né? Essa transferência que decorre da lei a partir de um princípio que a gente chama da saisine. Vou botar aqui saisine. Saisine, tá certo? E isso, enfim, muitos herdeiros, eles entram com ações, por exemplo, de reintegração de posse, dizendo isso, sim. Ó, esse terreno aqui era de meu pai era proprietário, meu pai faleceu, pelo princípio da saisine, eu adquiri a posse automaticamente. Que foi o que a gente estava falando lá, por exemplo, na seção de direitos hereditários. A gente disse, ó, a posse se transmite pela saisine, mas se eu alego saisine para entrar, por exemplo, com uma ação de reintegração de posse, eu precisaria provar que meu pai tinha posse no momento do óbito. Porque meu pai poderia ter propriedade e não ter posse. Não é isso que a gente já viu? Que propriedade e posse podem caminhar distintamente. Alguém pode ser proprietário e não ter posse, alguém pode ter posse e não ser proprietário. Então, quando você prova que o velho tinha propriedade e o velho faleceu, você não está provando automaticamente que o velho tinha posse e que, portanto, a posse foi transferida para você, tá? Então, quem alega a saisine tem que provar que o falecido tinha posse no momento do óbito, beleza? E, por fim, a seção da posse, nós também já falamos disso, apesar de a gente não ter tratado de forma organizada em sala de aula, que é a possibilidade de você somar tempos de posse. E essa possibilidade de você somar tempos de posse, ela é especialmente utilizada quando as pessoas querem regularizar a posse através da usucapião. Beleza? Então, normalmente acontece quando dá usucapião. E aí a gente tem alguns institutos que regulamentam isso, no artigo 1203, 1206 e 1207 do Código Civil,
que a gente fala, por exemplo, de união e sucessão. A gente tem uma divisão aqui dessas hipóteses de acessão de posse, que um é união e a outra é sucessão. E o que é a sucessão? É quando é obrigatório eu somar o tempo da posse, ou somar, continuar a posse do falecido, tá? E a união é quando eu escolho, né, se eu quero somar minha posse à posse do meu antecessor, tá? E quando é que cabe união e quando é que cabe sucessão? A sucessão é quando eu tenho a sucessão a título universal, beleza? Vocês vão entender melhor o que é a sucessão a título universal lá em direito das sucessões. E a união é quando eu tenho uma transmissão a título singular, o que eu entendo que seria o legado, que é aquele bem que, por exemplo, você deixa de herança, né, através de testamento, ou quando você adquire a posse a partir de um contrato, tá? Então, na união, quando eu tenho um contrato inter vivos, eu posso unir a minha posse à posse do antecessor, se eu quiser, tá certo? Se eu quiser. Não é necessariamente uma coisa obrigatória. E a gente acabou não botando aqui, né? Por fim, a gente pode falar também de perda da posse. Deixa eu pegar aqui que eu tinha anotado isso. Onde que foi que eu anotei? Tinha feito esse esqueminha aqui, pronto. Modos de perda da posse. Vai ser só isso mesmo. Modos de perda da posse. E a gente tem também modos de perder a posse, que é importante a gente só entender. Você pode perder a posse de diversas maneiras, tá? A pessoa ela pode perder a posse porque ela já não tem mais o corpus. Quando é que você perde a posse porque você perdeu o corpus? Quando a coisa foi perdida, perdida mesmo, tá? Perdida mesmo. Imagina aí que você tem sei lá, a aliança caiu no bueiro e foi levado. Perdeu, velho. Por mais que você queira encontrar ela, você não, possivelmente você não vai encontrar mais. Está perdida, perdi a posse. Porque a coisa foi destruída. Então você tinha uma bicicleta, passaram por cima, o caminhão passou por cima da bicicleta. A bicicleta foi destruída, já não existe mais a coisa, se não existe a coisa, não existe mais posse, tá? Você tinha um bolo, alguém foi lá e comeu o bolo. O bolo é um bem consumível, é destruído, né? Então não existe mais posse do bolo. Quando alguém se torna possuidor, é uma terceira forma de você perder a posse. Alguém foi lá e tomou, esbulho, você perdeu a posse. Ou quem entende que para que o bem que é objeto da posse tem que ser um bem que está em comércio, né? Que não cabe posse bens fora do comércio, se o bem por acaso foi colocado fora do comércio, tá? Agora, eu posso perder a posse porque eu também não tenho mais intenção de ter. Veja, aqui a gente estava falando só por ausência de corpos, tá? Que a gente lembra que a posse é a junção de dois elementos, corpos e ânimos. Eu posso também perder a posse porque eu perdi o ânimos junto com o corpus. Que seria quando? Quando eu já não quero mais ter a posse e eu fiz uma tradição, ou seja, digamos, eu vendi a coisa para alguém, eu não tenho corpus e não tenho ânimos, ou quando eu abandonei, que essa é muito comum também, o abandono. Toda vez que a gente joga qualquer coisa no lixo, a gente está abandonando a coisa. A gente já deixa de ter a propriedade naquele ato, deixa de ter a posse naquele ato, porque eu não tenho corpos mais e eu também não tenho ânimos, eu não tenho mais intenção de ter a coisa, certo? Então eu perco a posse, a gente falou de 6 maneiras aqui. Eu perco a posse se eu perder a coisa e não conseguir encontrar mais, tá? Tem que ser um lugar inacessível. A perda da coisa não é aquela coisa assim, eu perdi a chave dentro do meu quarto. Você não perdeu, tá dentro do seu quarto, você vai encontrar a chave lá. Perdi o celular aqui dentro do quarto, você vai encontrar o celular lá. Agora, se você perdeu, não consegue encontrar mais o celular, porque perdeu, perdeu mesmo, aí você perdeu a posse, tá? Se a coisa for destruída, se alguém tomou de você, ou seja, ela está agora na posse de outra pessoa, se o bem foi colocado fora do comércio, se o bem foi abandonado por você, ou se você fez uma tradição, ou seja, você entregou o bem para outra pessoa. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é tipo, exatamente sobre isso. É sobre a aquisição originária. Posso fazer a pergunta? Diga aí, meu bem. É o seguinte, na usucapião é um modo de aquisição originária, certo? Certo, mas olha só, a gente está falando, uma coisa é propriedade, outra coisa é posse, tá? Já vou chamar logo a atenção. Mas Isso. diga. Aí, minha pergunta é o seguinte,
Na verdade, assim, é uma dúvida meio besta. Mas vamos supor que, por exemplo, meu pai tem um imóvel e aí tem bastante dívida do condomínio edilício. E aí, assim, ele não quer pagar essa dívida. Se ele for vender, a outra pessoa vai comprar e vai estar cheia de dívida. Até porque, como é uma forma de aquisição derivada, as dívidas vão passar também, né? Mas se, Isso, que tipo, isso é uma por obrigação exemplo, próprio terreno, né? isso. Mas se, tipo, por exemplo, eu entrar lá despretensiosamente nesse imóvel, ficar morando por 5 anos, vamos supor que é uma usucapião, aquela urbana, né, que fica 5 anos, 250 metros quadrados, bonitinho, e eu adquiro a propriedade desse imóvel. No caso, não vem com essas dívidas, né? Então, o imóvel vai ser meu sem dívida nenhuma. Por que o povo Isso. não faz isso? Como assim? Por que que o povo não faz isso, Carol? Você acha que todo mundo deveria usar isso como um sistema de fraudar a cobrança de condomínio? Seria uma ótima alternativa para quem não quer pagar. A pessoa pode eventualmente fazer isso daí. Agora, ela vai perder a propriedade para outra pessoa, né? Ela vai colocar uma pessoa lá para ficar 5 anos no imóvel, 5 anos ela sem pagar a taxa condominial, provavelmente ela vai ser executada antes disso, né? Mas aí são detalhes. Mas assim, Não, se mas vamos lá, alguém vamos pensar isso quiser, consegue. hipoteticamente como você fez. Eu não sugiro ninguém ficar usando uso capião como forma de você fraudar a lei, tá? Ou fugir de obrigações, enfim. A uso capião, a ideia é você regularizar posses. A uso capião, ela é um dos institutos mais antigos do direito que tem. A gente tem instrumentos como a uso capião voltando lá ao Código Hammurabi, sabe? Então, por que que ela sempre foi prevista, né, em várias ordenações de sociedade diferentes? Porque em algum momento quem produz na Terra, né, quem utiliza o bem de verdade, quem está gerando riqueza, precisa ser protegido. Essa é a ideia da usucapião, tá? Hoje, isso se reforça muito mais com a noção de função social da propriedade. A gente fala termos como posse e moradia, posse e trabalho, né? Direitos fundamentais à moradia. Enfim, ela tem outros fundamentos, inclusive. É por isso que a gente defende o usucapião, não para ficar fraudando o sistema. Agora, hipoteticamente, vamos pensar hipoteticamente, seria uma forma de acabar com dívidas de PTU? Sim. De PTU não, perdão, de condomínio, sim. Porque a taxa condominial está relacionada à propriedade da unidade autônoma, né? Do apartamento ou da sala comercial. A usucapião ela gera a morte de uma propriedade e o nascimento de uma propriedade nova. Então, todas as obrigações que estavam aqui, ó, relacionadas a essa propriedade que morreu, morrem também, né? Então, sim, acabam lá as dívidas, beleza? Vou fazer uma outra pergunta para você, na linha dessa que você perguntou. E a dívida de IPTU? Também deixaria de existir? Rapaz, é porque imposto, eu acho que o buraco é mais embaixo. Mas se for uma dívida próprio terreno também, na minha cabeça Ela extingue. é. Ela é uma obrigação próprio terreno também. Então, sabe o que O acontece? negócio é Ah. ficar fazendo usucapião e nunca mais pagar IPTU na vida. Velho, é mais caro você regularizar uma propriedade por uso capião do que pagar o IPTU, dependendo do imóvel e do município, viu? Professor, vai que um dia eu seja rica e tenha, sei lá, um imóvel milionário em São Paulo. Vou Ah, ficar fazendo sim. isso. Fica fazendo isso. Agora, qual é o problema do IPTU? E aí, assim, poucas pessoas acabam enfrentando esse debate e eu já conversei com alguns, inclusive, colegas que trabalham com uso capião e com professores, né? E as opiniões variam muito. Tem gente que diz que a uso capião você não conseguiria se esquivar dela. Por quê? Porque a uso capião tem duas possibilidades de fato gerador, três, na verdade: propriedade, posse ou domínio útil. Então, se você alega que você estava na posse do imóvel nos últimos 10, 15 anos, você que, na verdade, deveria estar pagando IPTU,
né? Aí o que eu tento conversar com os tributaristas, eu digo, bom, mas depende para quem o município lançou. O município lançou isso para o proprietário ou lançou para o possuidor? Se ele não lançou para o proprietário e já tiver executado, digamos, ter feito a execução fiscal, ele não vai poder mudar o CDA depois que ele entrou com a execução fiscal, né? Mas aí a turma do tributário, quem vai entender um pouco melhor isso, tem gente que diz, não, mas se ele não entrou com ação de execução, ele poderia corrigir essas CDAs, né, corrigir esses lançamentos e cobrar de quem estava na posse. Eu falo, pô, mas ele vai corrigir, tipo, em 2023, IPTU de 2018, né? Ele vai corrigir IPTU lá de trás. Então, tem algumas coisas no tributário que eu não domino, muito tributário, que torna mais difícil a resposta, mas eu não tenho certeza. O que eu posso dizer é, eu não tenho certeza, porque posse também é fato gerador de IPTU, tá? Posse também é fato gerador de IPTU. Mas vamos lá. Mais alguma dúvida sobre formas de aquisição da posse, aqueles documentos lá que provavam posse e propriedade? Se não, deixe-me ver. Se não, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade. E aí a gente vai encerrar essa aula de hoje. Nós fizemos no nosso curso uma coisa, a gente começou com o direito de propriedade, aí parou, foi para posse. A gente disse, a gente vai começar com o direito de propriedade, porque quando a gente fala de posse, a gente fala de exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, né? Então a gente precisava entender um pouco de direito de propriedade para poder entender posse. Vocês, por acaso, lembram, só para evitar ter sobreposição de assuntos, até que ponto a gente foi em direito de propriedade? Rapaz, professor, só pegando o caderno aqui para dar uma olhada. Eu acho que a gente falou basicamente de propriedade, conceito de propriedade, faculdades inerentes ao domínio, a gente falou de limites do direito de propriedade, né? A gente falou de espaço aéreo, subsolo. Eu acho que a gente ficou bem por aqui, se eu não me engano. Eu vou. Cadê? Modo de aquisição. Tá projetando aí para vocês, né? Tá projetando um arquivozinho de Word, aquisição da propriedade imobiliária? Tá sim. Tá? Então, peraí, deixa eu tentar fazer isso melhor. Segundo. Não, não melhorou, não. Eu ia tentar fazer uma coisa aqui, mas ficou igual. Tem nada, não. Vamos. Aquisição da propriedade imobiliária. Esse ponto a gente também já conversou, tá? A gente disse o seguinte, que no Brasil nós adotamos o modelo que remonta ao modelo romano para você adquirir uma propriedade. Só que aqui a gente também já vou aproveitar e fazer logo um adendo. Esse sistema de aquisição de direito de propriedade, ele tem algumas exceções, tá? Meu adendo vai ser rapidamente esse, ele tem exceções. Só que toda vez que eu vou falar de aquisição da propriedade por ato inter vivos, né, eu estou comprando de alguém, eu estou recebendo doação de alguém, eu estou fazendo permuta com alguém, eu preciso da junção de dois elementos. Quais são os elementos? Título e mais modo, tá? Título é um negócio jurídico, que pode ser um negócio jurídico gratuito, oneroso, né? Normalmente ele é bilateral, pode ser unilateral, que seria justamente o contrato de doação, que seria justamente o contrato de compra e venda, que seria o contrato de permuta, que seria o testamento, tá? Mas esses negócios jurídicos, a gente viu que eles não são suficientes para operar a transferência da propriedade. Aquele negócio jurídico só vai ter eficácia de transferência da propriedade quando eu junto ao título um modo, tá? Eu tenho também um modo, e esse modo ele varia se eu estiver tratando de um bem móvel ou imóvel.
O modo específico de aquisição do direito de propriedade de bens imóveis, modo de bens imóveis, é o registro. E o modo de aquisição de bens móveis é a tradição, tá? Então, se eu estiver comprando um imóvel, se eu for receber o imóvel à doação, eu só me torno proprietário quando eu pego a escritura pública, levo no cartório de imóveis e registro. Mas se eu estiver tratando de bens móveis, não. Basta que eu tenha um negócio jurídico e eu tenha a entrega da coisa. A gente acabou de falar de forma de aquisição da posse, que tradição entrega, né? Então, é a entrega da coisa, ou seja, é a transferência da posse, é a posse que eu transmito pela tradição. É com a transferência da posse que eu opero também a transferência da propriedade. Olha que coisa interessante. A aquisição da propriedade de um bem imóvel, ela acontece a partir do momento que eu tenho a aquisição da posse do bem. Então, a aquisição da posse, ela gera, né, aquela tradição, a entrega da coisa, ela gera a aquisição da posse e, junto com a aquisição da posse, ela gera a aquisição da propriedade. Vamos pegar uns exemplos aqui para a gente pensar como é que funciona isso. Imagina que você está na Americanas, ali, Casas Bahia, né? Tem essas lojas de conveniência. Aí você chega lá e diz: Ah, eu quero comprar essa máquina de lavar que está aqui vendendo, está aqui exposta. Aí o cara diz: Eita, eu não tenho nenhuma outra, não, só tenho essa daí que está na frente mesmo, que está na exposição. Aí você diz: Ah, então você vai me vender mais barato, né? Porque ela está exposta, aí o vendedor vai lá, olha, e eles já tem no próprio sistema deles, ele já vende normalmente mais barata essas máquinas, né, esse mostruário, essa mercadoria que está exposta, porque ela já sofreu arranhão, já está desgastada, enfim. Aí o cara vai lá, dá o desconto para você, você diz, beleza, vou comprar. Você vai lá atrás, no setor de pagamento, paga, o cara emitiu a nota fiscal para você, então a nota fiscal é uma prova daquele negócio jurídico, né? E nesse meio do caminho, um carro desgovernado entra na loja e destrói um monte de coisa. Sai batendo ali numa máquina de lavar, bate um monte de coisa lá. Quem é que teve o prejuízo da máquina de lavar? Você ou a loja? A loja. Por que a loja e não você? Porque a máquina não foi entregue para você. Você foi lá no fundo pagar, você acabou de pagar quando entra um carro desgovernado e destrói a mercadoria. A mercadoria foi entregue a você? Não foi. Se a mercadoria não foi entregue a você, você não adquiriu a posse e você também não adquiriu a propriedade, tá? Então, também não basta a realização de negócios jurídicos para operar a transferência da propriedade de bens móveis. A propriedade de bens móveis ela é adquirida em atos intervivos a partir do momento que você adquire a posse da coisa, porque aquela coisa foi entregue a você. Tranquilo? Classificação. Eu posso classificar essas formas de aquisição, ou melhor, questões que eu levo em consideração para classificar. Primeira delas, a gente disse, se for imóveis ou móveis, tá? Porque para imóveis eu preciso sempre, para adquirir a propriedade, do registro, tá? Eu vou precisar sempre do registro. Se for móvel, por atos intervivos, eu vou precisar da tradição. Mas existem várias outras formas de eu também me tornar proprietário de coisas móveis. E aí a gente tem institutos como o Instituto da Ocupação, o Instituto da Especificação, da Confusão, Comistão, Adjudicação. Ocupação, só para vocês terem uma ideia, é quando eu pego uma coisa móvel que não tem dono. E a partir do momento que eu me apoderei dela também, que eu tive a posse daquele bem que não tem dono, eu me torno proprietário. Um exemplo disso é você tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela reforma móveis. E ela sai andando na rua, às vezes ela está com um namorado em algum lugar e eles estão passando e tem lá, sei lá, um pedaço de armário quebrado, que quebrou e os caras jogaram ali do lado da calçada para o caminhão de lixo para alguém levar. Aí ela vai, pega as duas portas do armário, bota dentro do carro,
leva para casa e daquelas portas de armário ela faz 2 mesas. Essa mulher faz coisas incríveis, né? Aquele bem tinha sido abandonado, pelo que a gente viu aqui falando sobre formas de perda da posse, né? A pessoa que abandona o imóvel, ela está deixando de ter a posse, está deixando de ter a propriedade, ela não quer mais ser dono. Então é um objeto sem dono, um objeto que não é objeto de direito de propriedade de ninguém. Ela, quando pega a porta, ela está pegando um bem imóvel que não tem, não é alheio, né? Me corrigir. Ela está pegando uma res derelicta, é uma coisa que já foi propriedade de alguém que foi abandonada, se torna proprietária automaticamente por ocupação. Então, é importante, quando eu estou falando de aquisição da propriedade de bens imóveis, eu saber se o bem perdão, aquisição da propriedade, se o bem é imóvel ou imóvel, porque existem formas de aquisição destes bens completamente diferentes. E existem alguns institutos que são comuns a ambos, que são a sucessão hereditária, a uso capião e, eventualmente, a accessão, tá? Então, eu também tenho uso capião para bens móveis. Uma outra forma que a gente usa para classificar é a classificação entre originários e derivados. Originários são aqueles que não advêm de uma relação jurídica anterior, tá? Ela é nova. Então, a ocupação, que é quando eu pego uma coisa móvel que não é objeto de propriedade de ninguém, é uma forma de aquisição originária de propriedade. A uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade. A accessão natural é uma forma de aquisição originária de propriedade. E todos os outros que a gente estuda no direito privado são derivados, tá? Existem formas de aquisição originária também fora do direito privado, que seria tipo a desapropriação. Então, é uma forma originária de aquisição de direito de propriedade. E existem aquisições de direito de propriedade que são universais, a sucessão hereditária, ou singulares, por exemplo, quando eu estou falando do legado, né? Aquele bem específico que é deixado no testamento, ou quando eu estou adquirindo bens individualmente de uma pessoa, comprei um bem específico de uma determinada pessoa. Tranquilo? Eu ia falar na aula de hoje, também eu coloquei aqui para a gente falar sobre princípios do direito registral. Mas eu não vou falar isso hoje não, de princípios do direito registral, porque se puder eu vou tentar melhorar isso para falar um pouco além de princípio do direito registral, para a gente entender melhor sobre tabelionato, cartórios de imóveis, função de cada um, princípios como é que operam e a gente vê alguns instrumentos que tem ali dentro. Apesar de que a gente já tem falado de muitas dessas coisas no decorrer dessas aulas, que a gente tem falando de aquisição de posse e propriedade, desses institutos, a gente já falou de escritura pública, né? A gente já falou de certidão, a gente já falou de uma série de coisas que tem no cartório de imóveis, já falou de modalidade de certidão que tem no cartório de imóveis, mas eu vou tentar resumir isso, ou melhor, reunir isso num material específico, tá? Então, não vou falar hoje de princípios do direito registral, não, beleza? E aí a gente tem a accessão, como próximo tópico. O que é a accessão? A accessão pode ser... A gente fala esse termo para duas coisas em direitos reais. E aí confunde, tá? Eu posso ter a accessão como soma das posses. Eu somei a minha posse com a posse do meu anterior. E aí a minha posse ela se torna mais longa e por isso eu posso entrar com uso capião. Mas existe a accessão, tá? Que é também um conceito de direito real que fala de uma aquisição de propriedade, tá? De coisas que foram incorporadas a um determinado bem. É quando algo foi incorporado ao bem, então aquilo dali tem um aumento de volume, você tem um aumento de valor daquele bem. Isso a gente chama de accessão, tá? E quando eu estou falando em accessão, eu estou falando de coisas que foram agregadas a um bem imóvel, beleza? E o que é que pode ser agregado a um bem imóvel de tal maneira que ele aumenta o volume, que ele aumenta o seu valor? Quando eu pego, por exemplo, um terreno, que é só um terreno, e naquele terreno eu faço uma plantação, eu plantei um monte de pés de coco. Olha, eu não sou mais proprietário apenas do terreno, eu sou proprietário de um terreno e sou proprietário de coqueiros, né? Ou se eu pego um terreno e eu construo naquele terreno uma casa e uma piscina.
eu já não sou mais proprietário apenas de um terreno, eu passo a ser proprietário de um terreno com uma edificação, que é uma casa e uma piscina, tá? Então, na acessão, eu tenho algo que é incorporado a outro bem. Eu tenho ali uma plantação, ou eu tenho, digamos, uma edificação que foi incorporada ao bem imóvel. Ela aumentou o volume daquele bem, ela aumentou a minha propriedade, ela aumentou o valor daquela propriedade, beleza? E essa cessão, ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Ela é natural quando eu não tenho interferência humana nessa agregação de coisas. E ela é artificial quando o homem participa ativamente nisso. Aí você pode dizer, mas professor, existe uma forma de algo ser agregado a um bem imóvel e essa agregação acontecer naturalmente sem ser o homem que fez? Tem. E isso está regulamentado no Código Civil, tá? A gente vai falar no Código Civil de formação de ilhas, a gente fala no Código Civil de aluvião, avulsão e alvéolo abandonado. E eu vou tentar falar disso sem tomar muito tempo, tá? A formação de ilhas, ela está no artigo 1249. E ela diz o seguinte, que quando você tem uma corrente comum ou correntes particulares, são conceitos bem chatos que a gente vai descobrir isso estudando o Código das Águas, que é uma legislação antiga, da primeira metade do século passado, que foi praticamente toda revogada, mas que várias classificações que estão lá no início ainda permanecem vigentes. E aí a gente usa duas dessas classificações para poder saber que tipo, digamos, de curso d'água, que tipo de rio, vamos chamar assim, é que cabem essa discussão de formação de ilha. E aí ele diz, eu vou tentar desenhar aqui, ele diz basicamente o seguinte, tem função de desenhar no Word, eu vou abrir um Paintbrush para a gente fazer esse negócio aqui, para vocês verem. Espera aí. Na formação de ilha, o que eu tenho é basicamente o seguinte, está aqui um sujeito que tem uma terra de um lado do rio, está aqui o sujeito que tem uma terra do outro lado do rio. Então você tem A e aqui você tem B. Aí o rio diminuiu a quantidade de águas e surgiu uma ilha aqui no meio. Essa ilha que surgiu, se eu tiver numa corrente comum ou numa corrente particular, ela vai ser dividida pelas pessoas que têm terra nos leitos do rio. E existe toda uma regulamentação do Código Civil para saber quem é que vai ser o proprietário dessas terras. E basicamente o que o Código Civil ele vai dizer para a gente é o seguinte: você tem que desenhar uma linha imaginária que vai ser metade aqui do leito do rio. Então isso aqui eu teria que fazer um estudo para saber onde é que é, qual é a distância do leito do rio. Eu passo uma linha imaginária. Do que está do lado de cima da linha imaginária é de A. O que está para o lado de baixo da linha imaginária é para quem tem essas propriedades aqui do lado de baixo. Aí você pode dizer, mas professor, aqui embaixo tem duas propriedades. Você tem a propriedade de C e de B. Como é que eu vou dividir isso? A divisão é o seguinte, eu pego esse ponto, que é o ponto de interseção aqui, ó, entre o leito do rio e as duas propriedades. Eu vou traçar um ângulo de 90 graus, e aí eu traço uma outra linha imaginária a partir desse ponto, ângulo de 90 graus. O que está aqui é de C, o que está aqui é de B, o que está aqui é de A. Beleza? Então, isso é a divisão de propriedade por formação de ilhas. Surgiu uma ilha dentro do rio, quando eu tenho corrente comum ou corrente particular, eu faço uma linha divisória imaginária no meio, que está para o lado de cima é de quem está em cima, que está para o lado de baixo quem está embaixo. Se eu tenho várias pessoas em um lado desse, eu traço um ângulo de 90 graus, a partir daquele ponto de interseção, vou até o meio do rio, e aí o que está de um lado para um, o que está do outro lado é para o outro. Tranquilo? Professor, e o que é aluvião e avulsão? Aluvião e avulsão acontecem quando você tem uma propriedade na beira do rio e simplesmente terra chega naquela beira da sua propriedade. De tal maneira que sua fazenda, digamos que ela... Eu vou apagar esse desenho aqui, tá? Vou fazer outro desenho. Deixa eu botar aqui novo. Imagina que você tem aqui uma terra sua. Aqui está o rio
e aqui está a sua terra. Então está aqui C de Carol, e aqui está o rio. Simplesmente, com o tempo, vai somando terra aqui, ó. E aí, a terra de Carol, que antes ficava, que o limite era esse, agora não é mais aqui. O limite é aqui onde está toda essa parte tracejada. Isso é aluvião e avulsão. A diferença entre aluvião e avulsão é a forma como essa água, essa terra chegou. Se você tem algo que é devagarzinho, formação sucessiva, quase imperceptível, né? Que você só vai percebendo isso assim, meses, quando você olha lá depois, você diz, cresceu. Aí depois de meses você diz, cresceu mais um pouquinho. Eita, cresceu mais um pouquinho, né? A gente tem aluvião. Agora, se aconteceu, digamos, uma grande enchente, e aí nessa grande enchente, você chega no dia seguinte, quando a água baixa, e aí sua terra está lá muito maior, porque de uma vez só você teve um grande acréscimo de terra, um acréscimo de terra X, eu não teria aluvião, eu teria uma avulsão. Qual é a diferença jurídica entre ambas? Na aluvião, você não tem que pagar nada a ninguém, ninguém vai poder reclamar essa terra que parou na beira da sua terra. Na avulsão, se ficar caracterizado da onde essa terra se desprendeu, porque imagina que aquela terra veio desse vizinho daqui, ó. Esse vizinho perdeu essa terra dele porque foi levada com o rio e essa terra veio parar aqui, do outro lado. Se você consegue caracterizar de onde veio essa terra, essa pessoa ela pode exigir de você o direito de retirar a terra de lá para levar para a terra dele ou uma indenização em caso de avulsão. Se isso acontece de forma imperceptível, a aluvião, você não teria que pagar nada a ninguém, nem ninguém pode exigir nada de você. E a gente tem também a figura do álveo abandonado. O que é o álveo abandonado? É quando você tem o leito do rio, que o leito do rio, digamos, é aqui, e simplesmente por uma causa natural, não pode ter sido intervenção humana, tá? Uma causa natural, vamos botar de outra cor. Uma causa natural, o rio mudou de curso e agora o rio está descendo aqui para o lado. E o que que acontece? Então a água vem, né, para cá. Esse trecho daqui de cima, ele agora está seco. Quando eu tenho um álveo abandonado, que é um leito que já não corre mais água do rio, tá? Esta terra, isso é regulamentado no artigo 1252 do Código Civil, esta terra vai ser dividida pelos proprietários dos terrenos vizinhos. Então, se aqui eu tinha B e aqui eu tinha A, essa terra daqui vai ser dividida por eles. Beleza? E aí metade vai ficar com A, metade vai ficar com B. O Código Civil, ele chega a este tipo de minúcias. Professor, e o que é a cessão artificial? A cessão artificial é quando os proprietários, ou melhor, o homem agrega algo definitivamente ao solo. Então, quando o homem ele chega lá e ele planta ou ele constrói, eu tenho uma cessão artificial. E nós falamos de acessão artificial já, quando a gente falou de efeitos da posse, eu disse assim, olha, gente, tem um tópico que eu vou falar aqui em efeitos da posse, que não é tratado dentro do capítulo de posse. Tá? Ele é tratado lá na parte de propriedade, a partir do artigo 1253 do Código Civil. Mas eu vou falar aqui como efeito da posse, porque eu acho que sistematicamente é melhor entender esse assunto aqui, certo? Porque senão a galera confunde, né? E aí eu trouxe um exemplo prático, eu falei, tem um caso aqui em Paulo Afonso que eu assumi, em que a pessoa construiu uma casa de boa-fé num lugar, ela comprou a posse de um terreno, construiu uma casa lá, e aí, depois que a casa estava pronta, apareceu alguém dizendo que era herdeiro da proprietária e entrou com uma ação para essa pessoa sair. E o advogado que fez a defesa dela, ele confundiu accessão e benfeitoria, porque a accessão é quando eu incorporo algo definitivamente ao solo. Algo que não existia, era só o solo e eu construí a casa. Benfeitoria, a gente disse, é o melhoramento, né? É você pegar a casa e fazer um telhado melhor, é você fazer uma piscininha do lado da casa, fazer uma churrasqueira do lado da casa, né?
Então, eu digo, se a gente estuda isso separado, pode gerar esse tipo de confusão que o advogado teve, que o advogado não pediu indenização pela construção de boa-fé. Ele pediu indenização pela benfeitoria de boa-fé. Ou seja, ele fez um pedido errado. E a cliente pode ser bastante prejudicada por conta de um pedido errado e ela não ter direito à indenização pela construção da casa que ela fez de boa-fé. Então a gente diz assim, olha, eu sempre achei isso, depois que eu peguei esse processo, eu falei, com certeza eu tenho que estudar essa parte de construções e plantações lá em efeitos da posse, muito mais do que aqui como formas de aquisição de propriedade, tá? E aí a gente falou sobre isso, a gente falou desses dispositivos, dizendo o seguinte, a partir do 1253 eu tenho toda uma regulamentação sobre aquela pessoa que pegou a semente do vizinho sem querer e plantou na sua terra, ou não, ele pegou a semente dele, trocou a terra dele, plantou na terra do vizinho, né? Se eu construir na casa do meu, no terreno do meu vizinho de boa fé ou de má fé, existe toda uma regulamentação do código para isso. E a regra básica é que quem está de boa fé deve ser protegido, né? Quem está de má fé, não. A gente só não pode tirar de quem estava de má fé eventualmente despesas que ele teve de manutenção da coisa do possuidor, do proprietário, porque essas despesas de manutenção, se ele não recebe esses valores, você teria também ali uma geração de enriquecimento sem causa para o legítimo possuidor, tá? Não vale a pena a gente parar agora para ler cada um desses dispositivos, mas é importante que a gente conheça eles. E aí a gente pode pensar, mas professor, essas coisas não acontecem muito, não. Ah, é o que mais acontece. É o que mais acontece, né? E eu tenho ações assim, em que meu cliente está lá e alguém entra no terreno dele, alegou que construiu uma casa e ele estava pé da vida. E eu falei, fique tranquilo, cara, fique tranquilo, a gente vai ganhar esse processo, né? Ou melhor assim, a gente diz assim, a expectativa é essa, você nunca pode prometer que vai ganhar. Aí eu digo assim, agora sabe qual é o lado bom? Se você a gente ganhar esse processo, a gente vai ganhar esse processo com a casa que está lá dentro. Porque essa pessoa que invadiu, a gente sabe que ela invadiu de má fé, a gente vai provar a má fé dela, e ela vai perder a casa sem direito a indenização nenhuma pela casa que ela construiu. Então você vai ganhar, a gente vai conseguir o seu terreno de volta, e agora com muito mais valor, porque tem casa ali dentro, né? Então essas coisas acontecem. Quem viu o filme do Tim Maia, o Tim Maia, no filme dele, ele fala isso. Ele foi intimar, um dia a polícia bateu na casa dele, depois que ele construiu uma casa linda, e aí ele volta meio puto, e aí ele fala, o que foi que aconteceu? Ele, porra, cara, o terreno era o outro, do outro lado, a gente construiu no terreno errado. Ele construiu no terreno do vizinho, ele pegou a planta, fez a construção da casa, ele construiu no terreno que não era o dele, se confundiu, construiu no terreno do vizinho. Nem me lembro no filme como é que se resolveu essa questão depois. Tranquilo? Aí, além dessas formas de acessão, né, a gente também tem como formas de aquisição de direito de propriedade a uso capião, só que a gente já estudou uso capião quando a gente falou também de efeitos da posse, que é um dos efeitos da posse e aquisição da propriedade ou de outros direitos reais a partir da usucapião. E, por fim, a gente tem também como forma de aquisição do direito de propriedade a sucessão hereditária, tá? E sucessões, enfim, isso é estudado num semestre específico dentro do direito civil, é a última disciplina de direito civil que vocês têm, que é essa questão da sucessão. E o que é basicamente a sucessão? É você adquirir a propriedade de um bem, adquirir a propriedade de um bem com o óbito de outra pessoa, tá? Então, quando a pessoa morre, cessa-se a personalidade, cessando a personalidade, todos os direitos disponíveis daquela pessoa são transferidos para outras pessoas. Isso é a sucessão, tá? Então, os direitos patrimoniais que o de cujus tinha, com o seu óbito, ele deixa de ter. O direito não se extingue, porque o direito patrimonial não morre junto com a pessoa. O que se extingue é a personalidade dele. O direito vai mudar de titularidade. O direito que era titularizado por ele vai ser titularizado por outra pessoa. Quem é essa pessoa? Ah, isso que é regulamentado, né? Isso que é tratado lá no direito das sucessões. A gente descobre o que é que acontece com os bens patrimoniais de quem morreu. Beleza? Dúvidas sobre a aquisição da propriedade? Vamos falar sobre. Paramos aqui por hoje, ou a gente fala, avança um pouco mais e fala de formas de perda da propriedade.
Professor, sinceramente, se depender de mim, a gente dá uma pausinha aqui. Né? É porque eu estou muito preocupado, que a gente tem muito conteúdo para ver em reais, e aí eu estava querendo dar o máximo possível, deixando gravado, que depois o pessoal assistia. Mas se vocês estão cansados, a gente faz essa pausa, para por aqui, semana que vem a gente se vê na segunda-feira. Pessoas queridas, um abraço para vocês, boa noite. Airan, até mais. Janerson, Até mais, professor. valeu, tchau, tchau, gente. Tchau. Para a gravação. Tchau, até semana que vem.